Boa tarde, feliz domingo para todos vocês. Hoje estamos no nosso dia 18, já estamos há 18 dias nessa jornada de transformação, buscando sermos pessoas melhores, buscando aplicar os princípios bíblicos na nossa vida, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem planejado para a vida de cada um de nós, né? E vocês estão de parabéns! Hoje é domingo e estamos aqui dedicando o nosso tempo ao Senhor, dedicando um tempo para aquele que nós amamos, aquele que nos amou primeiro, não é? E que nós temos como a coisa mais importante na nossa vida, né? Então, se Ele é o mais importante para nós, Ele merece um tempo de qualidade, um tempo diário de devocional, para que nós possamos entregar a Ele como oferta, né, agradável, o nosso tempo, o nosso louvor, a nossa dedicação à busca de conhecimento. E estamos aí há 18 dias estudando Provérbios. Hoje estou num ambiente diferente, né? Vocês estão me acompanhando aí. A paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos aqui em São Paulo, eu e o Eric viemos para um evento de amanhã. Tem gente de São Paulo aqui na live? Tem, que eu já vi. Levanta a mão aí. Ah, muito bom, muito bom. Então, estamos aqui hoje e muito felizes, né, de estarmos aqui nesse lugar para fazer esse evento. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom dia com alegria. Boa tarde, né? Bom dia não, boa tarde com alegria. Lá ia eu falando bom dia, todo dia eu só dou bom dia, né? E aí, hoje vamos fazer de um lugarzinho diferente, mas não por isso vamos deixar de fazer, né, gente? Tem do interior de Goiás também, gente. Hoje tá bom aqui, hein? Ah lá, muito bem. E aí, vamos então. Quem quiser compartilhar, olha, clica nesse aviãozinho aqui para poder compartilhar a live com quem você ama, com quem você sente que precisa, né? De estar buscando um tempo, fazer um devocional, aprendendo os princípios da palavra do Senhor. Dá tempo de você compartilhar antes da gente começar. Vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar? Vamos então? Eu vou tirar aqui os comentários, tá? Vou desativar para a gente poder orar. Aí, quem for entrando enquanto a gente estiver no momento de oração, pode orar junto com a gente, tá? Sempre que você for fazer o seu devocional na sua casa, é importante você colocar um louvor. É importante você entrar pro seu quarto, fechar a porta, para que nada venha roubar, né, o seu tempo, a sua atenção, nada venha te distrair. O louvor ajuda a gente poder se conectar, né, com o Senhor, se conectar com a palavra, a deixar fluir mesmo. O louvor mexe com a nossa emoção, né? E é muito importante a gente ter esse momento separado, não no meio de fazer tudo, de estar fazendo aquele tanto de coisa, porque senão a gente não absorve aquilo que a gente precisa absorver. Sim? Então vamos fechar os nossos olhos para a gente orar ao Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigada, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por mais um dia nós estarmos na Tua presença, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos trazido em segurança, tem preservado, ó Deus, a nossa vida, porque mais um dia nós podemos acordar. Quantas pessoas não tiveram oportunidade de acordar hoje, ó Senhor, mas o Senhor cuidou de nós e nós estamos aqui. Queremos pedir ao Senhor que pelo sangue de Jesus, o Senhor esteja abençoando o nosso momento agora de devocional. Nós apresentamos diante do Senhor a Tua palavra e pedimos que o Senhor esteja abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos olhos, que nós possamos, ó Deus, entregar ao Senhor as nossas vidas neste momento e que o Senhor esteja, ó Deus, tirando de nós tudo aquilo que não Te agrada, tirando da nossa mente todo o impedimento que impede que a gente possa colocar em prática o que o Senhor deseja, para que tenhamos uma vida transformada, uma vida abundante, a vida que o Senhor desejou, que o Senhor desenhou na eternidade para que nós pudéssemos viver. Pedimos que o Senhor tire de nós tudo aquilo que nos impede, tire as escamas dos nossos olhos que não nos deixam ver o que a gente tem feito, que não tem Te agradado. Usa as nossas vidas, ó Deus, aqui, que o Senhor esteja me abençoando,
falando através da minha vida, me usando como um vaso nas tuas mãos. Que o Senhor esteja usando a minha boca, ó Deus, para levar a mensagem do Senhor, onde o Senhor deseja que ela chegue, nos lares que o Senhor deseja que sejam alcançados. Quem vai ver essa live depois, que o Senhor esteja, ó Deus, direcionando para as vidas que precisam, ó Pai, ouvir a Tua palavra, que precisam de uma palavra do Senhor de consolo, de salvação. Nós entregamos diante do Senhor a leitura de hoje, do capítulo 18, e pedimos que faça de nós, ó Deus, o Teu querer, a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deixa eu ativar os comentários aqui de novo. Muito bem, tá ótimo o volume. Boa tarde para quem entrou enquanto eu estava orando. Boa tarde. Hoje nós estamos no capítulo 18 de Provérbios, tá? Quem não pegou a Bíblia, dá tempo ainda de ir lá pegar a Bíblia. Pegar um papel, pegar uma caneta. Boa tarde, Joelma. Tudo bem com você, Joelma? Vamos lá, então, começar no versículo 1 do capítulo 18. Sumaré. Gente, domingo tá dando audiência aqui, hein? Olha só. Versículo 1 do capítulo 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola, pessoas que preferem ficar sozinhas, falam, porque eu sou tímido, não gosto de misturar com muita gente, gosto de ficar no meu canto. Então quem se isola, segundo Salomão, porque busca os prazeres egoístas, busca os prazeres dele mesmo, busca os interesses dele mesmo, as coisas que ele quer para ele, e se rebela contra a sensatez. Então não é sensata a pessoa que se isola, vive no mundinho interior dela, não busca conselhos, não busca a multidão de conselheiros que nós temos aqui aprendido esses dias, né? Que nós precisamos de pessoas que estejam acima de nós para que possamos compartilhar e aprender a sabedoria. Sozinhos a gente não tem situações para passar, para poder colocar em prática a sabedoria que Deus tem nos dado. Nós precisamos de pessoas. É difícil se relacionar com pessoas? É difícil, porque cada um é de um jeito, cada um veio de uma família, cada um tem uma cultura, cada um pensa de um jeito. É difícil relacionar com pessoas. Não é fácil, mas não tem nada fácil, né? Mas nós precisamos das pessoas. Por que que nós precisamos? Porque nós precisamos de nos relacionarmos. Tudo é sobre pessoas. Você não consegue ser feliz sozinho. Então nós precisamos ter sabedoria, e para termos sabedoria nós vamos ser colocados, Deus vai nos colocar em situações para a gente exercer a sabedoria que Ele tem nos dado, colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido. E também no meio das pessoas nós vamos encontrar conselhos, vamos encontrar pessoas que já passaram pelo que nós passamos, estamos querendo passar, e vão nos dar um direcionamento. Sozinho você vai quebrar a cabeça, vai ficar pensando só nos seus interesses mesmo, não vai agir no comum, no meio das pessoas. Então é isso que ele diz aqui pra gente. Agora, o versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Olha só, a palavra do Senhor nos fala que o tolo, aquele que não tem entendimento, que não tem sabedoria, o tolo, ele não tem prazer em buscar conhecimento. Por quê? Porque ele acha que ele já sabe de tudo, né? O tolo não tem prazer em ler um livro, o tolo não tem prazer em assistir uma palestra, o tolo não tem prazer em ler a Bíblia diariamente para buscar conhecimento. O tolo não tem prazer de fazer um curso para se especializar em nada, porque ele já é autossuficiente, ele já sabe demais. Ninguém tem qualidade suficiente e bagagem suficiente para ensinar. Ele acha que ele já sabe, ele já nasceu sabendo tudo, então ele não precisa de buscar conhecimento. Por isso que ele não tem prazer em buscar o conhecimento. Mas o sábio não. O sábio busca conhecimento.
Quanto mais ele busca conhecimento, mais ele acha que ele não sabe nada. Quanto mais ele aprende, mais ele vê que ele precisa aprender. Mas sim em expor os seus pensamentos. Então o que o tolo gosta de fazer? Falar demais. Expor os seus pensamentos. Só quer saber de expor o seu ponto de vista. Só o que ele acha, o que ele pensa, a forma dele pensar é superior. Ele não quer saber. O sábio, nós estamos há 18 dias estudando que o sábio não fala demais. Que o sábio entende a hora certa de falar. Que na multidão de palavras há multidão de pecados. Quanto mais você fala, mais você peca, mais você erra. E aqui o tolo vai fazer exatamente o contrário. O que ele gosta, o que ele tem prazer é de expor os seus pensamentos. Então é o contrário, né? O sábio, ele fica quieto, fecha a boca para primeiro pensar, para depois falar. E o tolo não, ele só fala. Então, acha que já sabe de tudo, tenta fazer valer o tempo inteiro o ponto de vista dele. Aquelas pessoas que você conhece que o tempo inteiro tenta fazer valer só o ponto de vista dela, ela é uma pessoa tola. Por quê? Porque ela não ouve. Ela não tem a paciência de ouvir, entender, digerir para depois dar o ponto de vista dela. Não, primeiro ela fala, e aí a gente pode ver quais são os adjetivos de uma pessoa sábia. Você começa a conseguir identificar no meio das pessoas que você convive as pessoas que têm sabedoria. Por quê? Porque elas não falam demais. Se ela está numa roda, você vai perceber que ela é mais calada. Porque ela entende que quanto mais ela falar, mais coisa errada vai acabar saindo da boca, mais vai ferir as pessoas, mais vai contar mentira, mais vai falar de coisa que não é, vai tomar decisão precipitada. Então a gente já começa, estudando Provérbios, a identificar nos lugares que a gente vai, nas pessoas que a gente convive, a pessoa que não tem sabedoria. Número 3 do capítulo 18. Ai, obrigada, amiga. Eu esqueci, gente, de escrever aqui o capítulo de hoje. Deixa eu escrever aqui. Provérbios 18. Cuidado com o que fala. Vou fixar o comentário aqui para quem entrar saber onde que a gente está. Isso, fixado. Então agora vamos para o versículo 3. Com a impiedade vem o desprezo. Com a impiedade vem o desprezo. E com a desonra vem a vergonha. Desprezo e vergonha. Escreve isso aí na sua agenda, no seu caderno que você está usando de devocional. Desprezo e vergonha são duas situações que o ser humano não nasceu para aceitar. Ninguém quer ser desprezado e ninguém quer passar vergonha. Mas, segundo Salomão, com a impiedade vem o desprezo. Quanto mais coisa ruim você fizer para as pessoas, quanto mais atitudes ruins você tiver, quanto mais comportamentos ruins, decisões erradas que você tomar acerca das pessoas, quanto mais você for ruim, mais você vai ser desprezado. Me conta uma coisa. Quem quer andar com gente ruim? Quem quer andar com gente ruim? Quem quer andar com gente que faz confusão, que arruma confusão, que está o tempo inteiro brigando, está o tempo inteiro encrenqueiro? Quem quer? Ninguém. Por isso que Salomão fala que quem anda com impiedade terá desprezo. E com a desonra vem a vergonha. Uma pessoa que não sabe fazer as coisas da forma como tem que ser feitas vai ser desonrada porque vai passar vergonha, não vai? Vai tomar atitudes que, segundo a palavra, são erradas e vai expor ele à vergonha. Então, quando a gente fala mal de alguém, amor, depois você pega uma água pra mim. Depois você pega uma água pra mim. Quando a gente fala mal de alguém e a pessoa descobre, você vai passar uma vergonha. Quando você faz uma coisa ilícita e alguém descobre, você vai passar uma vergonha. Então, vergonha e desprezo são coisas que o ser humano não nasceu para viver.
São coisas que deixam ele desequilibrados, não é? Então, quem está comprando desprezo é quem está fazendo coisas ruins. Obrigada. E quem compra vergonha, também pratica impiedade, não é? Então, nós precisamos vigiar as nossas atitudes para que a gente não caia nesse versículo 3 do capítulo 18. Passar vergonha e desprezo pelas nossas impiedades e pelas coisas erradas que a gente faz que nos causam vergonha. Se a gente soubesse o fim das atitudes que a gente toma de forma precipitada, de forma errada, a gente pensaria 2 vezes para não passar uma vergonha, né? Vamos para o versículo 4. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. A fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Mais uma vez aqui, nós vemos a palavra, ele usar as palavras. Olha, as palavras do homem. Vocês perceberam como tem 18 dias que Salomão está falando com a gente, que a gente tem que vigiar o que fala? Porque da nossa boca sai vida e sai morte. Então, olha só, com as palavras do homem, que são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. É uma fonte inesgotável. A sabedoria é uma fonte inesgotável. É como um ribeiro que transborda. Ela é usada para fazer fluir o que você aprendeu. E a fonte dela não tem fim. Ela não é como as águas profundas. Ela é uma fonte inesgotável. No versículo 5. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Deixa eu ver se ele acaba aqui, isso mesmo. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Quantas vezes a gente vê pessoas favorecendo pessoas que são ímpias por causa de status, por causa de medo de suborno, medo de perder uma boquinha, medo de perder uma coisa que ele poderia alcançar se ele tivesse beneficiado o ímpio. Muitas pessoas que não têm caráter beneficiam as pessoas que são ímpias, que fazem tudo errado, que são desonestas, né? Aquelas pessoas que estão no caminho que não é do Senhor, por privilégio, porque vai ganhar alguma coisa em troca se privilegiar uma pessoa que está sendo injusta, ao invés de favorecer o justo. Porque às vezes o justo não tem nada para te dar em troca. Às vezes o justo não tem dinheiro para te dar em troca. Às vezes o justo não tem status para te manter. Por exemplo, dentro de uma empresa. Quem tem empresa ou quem é colaborador, por exemplo, dentro de uma empresa, se a gente vai favorecer um ímpio, dentro daquele lugar ali, tem 2 situações e a gente coloca o ímpio como ele tem a razão. Mas a gente sabe que quem tem a razão ali é o justo. Eu estou privilegiando ele por causa de algum cargo que ele tenha. E aí o justo, como não tem um cargo alto, não tem um cargo de confiança, não vai me dar nada em troca, eu coloco ele como está errado. Então não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Então Salomão sempre fala isso aqui por causa de uma aula que nós tivemos há uns 2 ou 3 dias atrás que falava de suborno. Vocês lembram? Que Deus abomina o suborno. Quando você privilegia alguém em favor de você mesmo, porque o outro não tem nada para te dar em troca. Vamos no versículo 6. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Mais uma vez, Salomão nos falando do que sai da nossa boca, gente. É muito importante a gente vigiar o que sai da nossa boca, não é? Quando o tolo começa a brigar, quando o tolo começa a discutir, quando o tolo começa a causar confusão, ele está pedindo uma surra. Isso que está falando aqui, ó. As palavras do tolo provocam briga.
Quantas pessoas já desfizeram amizades por causa de confusão, por causa de briga? Já desfizeram negócios, empresas já quebraram por causa de brigas e contenda, palavras que não deveriam ter sido faladas. Quantos casamentos já foram desfeitos por causa de palavras mal faladas? Brigas de trânsito na rua porque um não quis engolir calado e engolir e passar por cima da situação, foi lá, brigou e o cara estava armado, matou. Então nós temos que vigiar o tempo inteiro o que sai da nossa boca. Quem fala sem sabedoria faz isso. Não ouve, não mede as palavras. Então, talvez a gente pode considerar como a coisa mais importante que a gente tem aprendido aqui nesses dias, esse fato de saber a hora de falar e saber o que falar na hora certa. Porque não adianta também eu me calar e na hora que eu abrir a boca para falar, eu sair rasgando e ferindo o coração e fazendo o que falou na palavra, que a palavra do tolo é como uma espada que corta os corações. Não adianta também. Eu preciso saber a hora de falar e preciso saber o que falar, para que eu seja considerada sábia, né? E eu não atraia para mim brigas. Vamos pro 7? A conversa do tolo é a sua desgraça. A conversa sai da onde? Da boca. A conversa do tolo é a sua desgraça. Então o tolo, quando abre a boca, está atraindo a desgraça, porque não sabe como falar e não sabe o que fala e fala demais. Então a conversa do tolo é a sua desgraça. E seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Gente, meu Deus. Se nós lêssemos Provérbios todo ano, o ano inteiro, todo dia do mês, a gente lesse um capítulo de Provérbios, a gente seria pessoas melhores, não seria? Novamente aqui nós vemos a importância de saber o que falar. Agora o 8. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Olha aqui, as palavras do caluniador. O que é calúnia, gente? Calúnia é você falar uma coisa do outro que você não sabe se é verdade. Você levantar uma conversa falsa e sair espalhando aquilo para os outros. Ou você contar uma coisa de alguém que está acontecendo que você não tem certeza, mas te falaram e você começa a falar daquilo para frente e vai falando e vai falando. Aqui Salomão fala que as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. E tem outra versão da Bíblia que fala que são, sabe o quê? Iguarias. Coisas que você come assim, vai saboreando, saboreando, saboreando. Petiscos deliciosos. Quando a gente come uma coisa deliciosa, você não quer parar de comer aquilo. Você vai comendo aquilo, vai comendo, e aquilo vai te dando prazer. Todo mundo que come uma coisa deliciosa tem prazer de comer aquilo. E aí você acha que, aí tá, tem um pedaço, você come um pedacinho, com um pouco você quer comer mais um pedacinho, e quer comer mais um pedacinho, e aquilo vai, você vai tendo tanto prazer em se alimentar daquilo, porque é tão prazeroso, é tão gostoso. É isso que Salomão está falando aqui das calúnias. Por que a calúnia é tão prazerosa de se falar? Por que é tão prazeroso você falar mal do que está acontecendo com o outro? Não, fulano quebrou, né? Você viu, quebrou, mas também, né? Fez isso, fez aquilo outro, e vai falando. E aí vai te dando prazer de falar daquela pessoa. E aí acha um ouvido que está pior ainda para escutar, e aí vai dando mais prazer ainda. Por quê? O ser humano dentro dele é como se ele tivesse o desejo de ter aquilo que o outro tem. Como se ver o outro se dar mal fosse prazeroso para ele. Não, mas também fazia isso, fazia aquilo. E aquilo, a pessoa começa a se alimentar daquela calúnia. E por isso que ele colocou que são como petiscos deliciosos. Desce até o íntimo do homem. Até o íntimo, até a alma. Ele saboreia aquilo de uma forma tão prazerosa que vai até a alma dele. E nós temos que vigiar, porque muitas pessoas vêm trazendo esse assunto pra gente. E esse assunto tem que terminar na gente. Nós não podemos passar isso para frente, nem podemos deixar as pessoas continuarem falando isso, porque isso aqui, Deus não se agrada. Deus não se agrada da calúnia, não é?
Por que vocês acham que a mentira espalha tão rápido? Vocês já repararam na rede social? Quando alguém fala alguma coisa na rede social que é mentira, que é trem, toma uma abrangência, parecendo que você jogou uma gasolina no fogo, e o trem espalha numa proporção que uma verdade não espalha. É assim. Por quê? Porque a natureza do ser humano é assim, né? De falar uma coisa sem saber e dar prazer para ele falar. Agora, nós sabemos que quando a gente come coisas erradas, o nosso corpo todo adoece, não é? Eu sei que se eu comer muito açúcar, eu vou alterar os níveis de açúcar do meu sangue, eu vou poder desenvolver uma diabetes. Eu sei que se eu comer muita coisa com gordura, eu vou atrapalhar o meu corpo, eu posso engordar, eu posso colesterol alto, triglicéridos alto e vai lasqueira, um monte de coisa, né? Então eu sei o que eu como, do que eu me alimento, o meu corpo é. Então a gente é o que a gente come, né? Se eu e você ficarmos nos alimentando de esses petiscos deliciosos aqui, que são as calúnias, nós vamos adoecer o nosso corpo, a nossa alma. Então o ser humano, ele entende que ele tem um infarto, tem um diabetes por causa das coisas que ele alimenta. E se eu e você começarmos a comer esse tipo de alimento aqui que vem oferecido pelas pessoas, nós também sabemos que nós podemos ter um problema espiritual, como se fosse comparado ao nosso corpo físico. Nós podemos ter uma morte espiritual. Nós podemos nos alimentar de palavras erradas e morrer espiritualmente. E isso não é saudável para nós. Então nós precisamos escolher o que vai nos alimentar. De que você vai se alimentar? De coisas que te trazem saúde? Ou será que se você ficar o dia inteiro vendo notícias de desastre e desgraça na televisão, você vai estar alimentando a sua alma de coisas que vão nutrir o seu corpo, a sua saúde emocional? Será que se você ficar o tempo inteiro no Instagram vendo fofoca da vida do outro, ou na rua falando fofoca da vida do outro, ou no WhatsApp falando fofoca da vida do outro, você está se alimentando de uma coisa saudável para você, para sua alma, para o seu corpo, para sua vida espiritual? Então nós precisamos escolher o que nós vamos nos alimentar. Versículo 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Ai, 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 ai. Agora aqui nós vamos tocar no assunto de quem é preguiçoso, hein? Quem relaxa em seu trabalho, quem faz as coisas relaxadamente, quem faz as coisas de uma forma que não agrada ao Senhor, porque o Senhor não se agrada de quem faz as coisas pela metade, né? Então quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Irmão é que tem o mesmo sangue, né, gente? Irmão tem o mesmo sangue do outro. Então, se você é preguiçoso no seu trabalho, se te dá uma coisa para fazer, você faz pela metade. Se te coloca para fazer uma coisa, você faz só 10%, porque já perde a motivação, tá com preguiça, ou faz tudo meia boca. Tudo que te coloca na sua mão, seja dentro de casa como mãe, seja como esposa, seja como colaborador, seja como empresário, seja na igreja, onde quer que te dão uma função para exercer, você exerce ela. Só o tanto que é para falar que você está fazendo alguma coisa, mas você não entrega com excelência o trabalho, é se relaxar em seu trabalho. Então você está sendo considerado irmão de sangue, tem a mesma relação com o destruidor. Então quem gosta de enganar o sistema, né? Quem gosta de manipular o trabalho, porque a gente não dá conta de vigiar tudo o tempo inteiro, né? Nós temos que colocar o que tem que ser feito e a gente tem que confiar que a pessoa vai entregar um trabalho excelente, né? Mas quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Então, nós precisamos saber que isso aqui não é só um gestor que vai olhar e vai chamar a sua atenção. Quem está fiscalizando o meu trabalho, o seu trabalho, primeiro é Deus. Quem está olhando se a função que foi colocada na sua mão você está exercendo com excelência, da melhor forma que você podia, é Deus. E se você não estiver exercendo da melhor forma, com excelência, você está sendo considerado irmão do destruidor.
Versículo 10. Peraí. Isso mesmo. Versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Vocês sabem por que está falando de torre forte aqui? Vocês lembram nos filmes que alguém talvez já viu filme antigo que eles construíam uma cidade e em volta dela fazia os muros. Lembra da palavra do Senhor que tem lá os muros que podia fazer até casa em cima? Então, antigamente, na época de Jesus, as cidades eram cercadas por muros altos, mas nessas cidades tinha uma torre forte. E essa torre forte, ela era construída com as pedras mais fortes do que as do muro. Elas eram construídas com as pedras maiores, mais grossas, mais fortes, mais pesadas. E aí o que acontecia? Dessa torre forte, ela era o ponto mais alto da cidade. Lá de cima, quem fosse atacar a cidade não conseguia lançar a flecha de uma altura que atingisse a torre forte. Então ela era muito alta por esse motivo. Se a cidade fosse toda invadida, o último lugar que ia ser invadido é a Torre Forte, porque eles tomavam a cidade inteira, mas eles não conseguiam atingir a Torre Forte. Então a Torre Forte era o lugar que eles levavam a família real na hora que eles sofriam algum ataque. Eles levavam a família real para lá, porque quem precisava de proteção tinha que ser protegida lá na Torre Forte. Então a Torre Forte servia de proteção. E aí o nome do Senhor é uma torre forte. Nós cremos que o nome do Senhor é para nós uma torre forte. Nele nós estamos escondidos, nele nós estamos guardados, nele nós estamos protegidos. Os justos correm para ela e estão seguros. Olha que coisa mais linda. Então nós cremos que o Senhor é a nossa torre forte e Ele pode nos defender. Ele é o ponto mais alto, é o lugar mais alto, é onde eu vou me esconder, é onde eu vou me proteger, é onde nada vai me atingir, é onde eu estou segura. E os justos têm o Senhor como sua torre forte. Mas agora você vai prestar atenção no versículo 11 para você ver qual é a torre forte. Olha só, o 11, tá? A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Gente, as pessoas aqui que amam o dinheiro mais do que a Deus, as pessoas que colocam o dinheiro em primeiro lugar na vida dela, acima de Deus, imagina que o dinheiro delas, as posses, os bens, todos os rendimentos dela é como uma cidade fortificada. Ela imagina que tudo isso cerca ela, que todo o dinheiro dela é capaz de cercar ela em volta como uma cidade fortificada. E ela imagina que esse muro é impossível de escalar. Ela imagina que nada vai atingir ela, porque o dinheiro é o Deus que ela serve. Ela serve ao Deus do dinheiro, porque o dinheiro está acima da família dela, o dinheiro está acima do tempo com Deus dela, o dinheiro está acima da saúde dela, o dinheiro está acima de tudo na vida dela. Então ela considera o dinheiro, essa cidade fortificada, como um muro é impossível de escalar. Mas a doença olha dinheiro, gente? Olha, não olha não. Tem coisas que dinheiro não compra. Vocês acham que dinheiro compra amor entre o marido e uma mulher? Que dinheiro compra respeito de um filho com um pai? Que dinheiro compra uma paz dentro de casa? Não, mas os ímpios acreditam que sim, mas o justo sabe que a torre forte dele é o Senhor. Agora o 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Então, antes da queda, antes que o homem caia, o que vai acontecer? O coração dele vai se encher de vaidade. Ele vai achar, eu sou demais, né? Comigo ninguém pode. Lembra daquela planta? E
a humildade antecede a honra. Então, a arrogância da pessoa atrai a queda dela. Examine o coração, que eu e você todo dia possamos examinar o nosso coração e entender se nós estamos sendo vaidosos, entender se nós estamos sendo arrogantes, porque é bíblico, gente. E se é bíblico, é porque é verdade. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Toda vida que eu e você estivemos nos sentindo dessa forma, com vaidade no coração, achando que tudo que nós conquistamos na vida é por nosso esforço, pelo nosso trabalho, que tudo que você tem hoje, você conquistou porque você que foi lá e fez e você não dedicou isso ao Senhor. Quando você começa a fazer e achar que o que você tem é porque você merece, porque você se esforçou e que você não coloca que foi Deus quem te deu, foi Deus quem te colocou onde você está, foi Deus quem te deu o que você tem, foi porque Deus quis que você tivesse, que você conseguiu. Onde você está foi Deus que te colocou, porque se Ele não quisesse você não estaria. Se você sabe alguma coisa foi porque Deus te capacitou. Toda vida que eu e você colocamos nós no lugar de Deus, nós estamos colocando vaidade no nosso coração. Estamos sendo arrogantes. Mas tem uma outra coisa, a humildade antecede a honra. Toda vida que eu e você nos humilhamos diante do Senhor e nos humilhamos diante dos homens. Eu li um livro que fala a humildade e a beleza da santidade. Esse livro é muito profundo, tá? Ele ensina a gente o que realmente é ser humilde. Ele fala nele que a gente tem que procurar situações para que a gente possa passar por humilhação, porque a gente está sendo treinado por Deus para a gente ver quem realmente nós somos diante de Deus. Que a grandeza dele é tão superior que se nós fôssemos ver, nós não merecíamos nada. E muita gente bate no peito e fala, eu sou, eu posso, eu consigo, e é eu, e é eu, e é eu. E esquece que acima dele tem um ser superior, que se não fosse a vontade dele, nada teria acontecido. Então, quem é humilde está a um passo de ser honrado. Da mesma forma que quem é arrogante está a um passo de cair, quem é humilde está a um passo de ser honrado, porque a humildade antecede a honra. É bonito, né? Vamos para o 13. Isso aqui não quer dizer se você é independe de raça, tá? Independe de raça, independe de crença, independe de status social, independe do que você acredita, do que você não acredita. Isso aqui, quando o seu coração, o meu coração se encher disso, acontece o que está aqui. Então nós precisamos engolir seco mesmo, engolir o nosso orgulho, conter o nosso ego, para que a gente possa ser treinado a ser humilde. Aquela frase de não levar desaforo para casa, não é a frase que nós temos que ter na nossa vida, tá? Essa frase é de arrogante. Nós temos que usar aquela frase, quando me bater desse lado, eu dar a outra face. Porque é isso que Deus espera de nós. Não é que a gente bata no peito e fala, não leva desaforo para casa do mesmo jeito que veio, vai do jeito que veio, voltou. Isso é frase de gente arrogante, e a arrogância antecede a queda. Se eu e você queremos permanecer onde estamos, sem cair, sem perder nada que Deus nos deu, que nós possamos nos humilhar, engolir mesmo, fechar a boca, engolir os sapos que tem que engolir e passar por cima do nosso ego, que é tão difícil, passar por cima do nosso orgulho, não é? Da nossa vontade, aquilo tudo que fica lá dentro gritando, meu Deus, não é fácil, mas é treinável. Isso é um treino, tá? Diário. 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Gente, olha esse versículo. Quem responde antes de ouvir. Você conhece alguém que responde antes de ouvir? Tem alguém que quando você vai falar, antes de você terminar ele já respondeu porque ele já acha que sabe o que você vai falar? Você conhece alguém assim? Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Passa vergonha mesmo.
Às vezes a pessoa começa a falar uma coisa, você deduz na sua cabeça que o que ela vai falar é uma coisa, mas na verdade é outra. Aí você já dá uma resposta de uma forma ríspida, arrogante, grosseira, fere a pessoa, destrói a amizade e parte pra cima, né? Então, toda vida que eu e você não temos a paciência de morder a língua e deixar a pessoa terminar de falar para você digerir aquele assunto e você falar, você vai passar vergonha. E além de passar vergonha, vai cometer o quê? Insensatez. Mãe geralmente faz isso. Às vezes eu faço isso com a Larissa. Às vezes a Larissa vai me falar alguma coisa e aí eu já imagino o que ela vai falar e eu vou lá e falo com ela assim, ela, não, mãe, espera eu terminar de falar. Eu não era isso que eu ia falar. E aí você toma aquele tapa na cara, né, de vergonha, e vai, Jesus amado, que vergonha, porque é vergonhoso mesmo, né? É vergonhoso. Às vezes no WhatsApp, alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, você começa a ler o início, já raciocina o que vai ser o fim, vai lá e responde. Quando tá no meio da mensagem, o negócio não era nada daquele, você respondeu errado, passou vergonha e aí acabou. Aí vem a vergonha. E os áudios de WhatsApp, você começa a falar um trem, no final tá outra coisa, você manda o negócio, Jesus amado, não quero passar por isso não, mas muita gente passa por isso. Nós precisamos ter a paciência e a sabedoria de ouvir, valorizar a pessoa que está na sua frente, ou que está no WhatsApp conversando com você, ou que está não sei aonde na igreja. Valorize a pessoa. Você não é melhor do que ela, gente. Nós somos todos iguais perante Deus. O que te faz pensar que você é melhor do que alguém, que você vai dar a resposta antes da pessoa terminar o assunto? O que nos faz pensar assim? Orgulho do nosso coração. E aí, vamos para o 14. O espírito do homem o sustenta na doença. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então, mais uma vez, nós vamos ver aqui que a gente manter a mente firme no Senhor e em coisas boas, acessar coisas boas, lugares bons, conhecimentos bons, nós vamos, até uma doença, a gente pode curar quando a gente tem esperança, quando a gente tem palavras lançadas à frente, quando a gente profetiza sobre aquilo, quando a gente se alimenta de coisas saudáveis espiritualmente, nós podemos até, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Se você tem ansiedade, depressão, esse monte de coisa, e ficar se alimentando de coisas que vão alimentar esse espírito deprimido, você não conseguirá levantar e nem sair dessa situação. Mas se você buscar se alimentar de coisas espirituais, se você começar a profetizar sobre o seu estado, a falar daquilo que você quer viver, que você vai viver, e não da situação que você está vivendo agora, você começar a se alimentar de conteúdos que vão te ensinar a viver de uma forma melhor, a perdoar, não guardar rancor, seu espírito será levado a sair até de uma doença. É isso que está falando aqui. Mas, do caso contrário, também é verdade. Quanto mais você se alimentar de coisas ruins, desgraça na televisão, desgraça no Instagram, coisas erradas, mais você vai caindo no estado de depressão e você não começa a ver sentido na sua vida e começa a achar que tudo é ruim, que não tem jeito pra nada, que é tudo ruim mesmo e você não merece nada de bom e não tem jeito pra vida, a vida já deu o que tinha que dar e acabou. E daí, meu filho, é só ladeira abaixo. Então nós precisamos escolher bem aquilo que a gente vai se alimentar. Quando você muda a sua comunicação, você passa a ter vontade de viver, você passa a ter um motivo para você viver. Tudo com a nossa comunicação, tá tudo aqui dentro, ó. Desse músculozinho que você tem aqui, ó. Tudo dentro da sua boca. Começa a profetizar sobre a doença que você tem. Começa a falar que você não tem aquilo, que eu sou sarada, eu sou curada, eu vou viver isso, eu vou viver aquilo, eu vou fazer isso, isso não me pertence, eu sou assim, eu sou assado. Começa a profetizar em cima de uma situação que você vive na sua vida hoje e que você não está satisfeito. Começa a profetizar como você gostaria de viver. Deus nos deu
esse presente de profetizar, lançar palavras à frente. Deus nos deu esse presente, nós temos que exercer ele na nossa vida. Parar de focar no que está faltando, parar de focar na reclamação, no que está ruim. Para de amaldiçoar seus filhos, seu casamento, sua empresa, seus funcionários. Fala daquilo que você quer viver, daquilo que você deseja viver. Tira o foco do aqui, do agora. Olha para frente, olha para o alto, para onde tem o que o Senhor quer que você viva. Vamos agora no 15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Se eu e você temos discernimento, nós estamos diariamente buscando conhecimento. Está na palavra de Deus, olha. O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento. Você tem lido algum livro? Qual livro que você tem lido ultimamente? Ao invés de ficar na televisão, no celular. Você tem ido a cursos que te ensinam coisas diferentes, ser uma pessoa melhor, como gerir seu negócio, como ser uma esposa melhor, como ser uma mãe melhor? Você tem feito algum curso, nem que seja online? Você tem assistido palestras? Você tem assistido vídeos gratuitos? Hoje nós temos demais conteúdos maravilhosos na internet, ao invés de ficar vendo a vida dos outros. Você tem feito isso? Se você tem discernimento, você tem adquirido conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Então quem é sábio sai do lugar que ele está, ele se movimenta para buscar a sabedoria, para buscar o conhecimento. Então se eu e você desejamos ter uma vida sábia, nós precisamos nos mover, nos movimentar para aprender coisas novas, para termos resultados diferentes. Lembra daquilo que eu falo quase toda live. O resultado que você tem hoje é por causa das coisas que você sabe até hoje. Se você vive a vida que você vive hoje, é porque você só tem esse conhecimento. Se você quer viver uma vida diferente, você tem que buscar conhecimento diferente. O conhecimento diferente vai te levar a resultados maiores. Então, se você está satisfeito com o que você está vivendo hoje, em todas as áreas da sua vida, emocional, com seus filhos, financeira, com seu esposo, com a sua saúde, com seus amigos, no serviço. Se você está satisfeito com tudo, parabéns. Mas se você quer resultados diferentes, busque conhecimentos naquela área. Conhecimentos diferentes vão te levar a lugares diferentes. 16. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Gente, olha o poder do presente. É bíblico o poder do presente. Tem uma bênção de Deus aqui, olha. O presente abre o caminho. Quando você quer ter acesso a alguém que você normalmente não teria, Deus está falando aqui, o presente abre o caminho para aquele que o entrega. Se você está entregando o presente para alguém, ele está abrindo o caminho para você e vai te conduzir à presença dos grandes. Você dá presente? Gosta de dar presente? Você dá presente para conquistar novos clientes? Você dá presente para pessoas que são estratégicas na sua vida? Você gosta de presentear? É bíblico, hein? Olha o que eu ganhei. Coisa mais linda. Ganhei da Nathalie. Vocês conhecem a Nathalie? Isso aqui foi um presente maravilhoso que eu ganhei. Tem as duas meninas aqui, o nome das duas, olha. Foi um presente. E o coração da gente se alegra tanto, né? Quando a gente ganha um presente. Eu gosto demais de presentear as pessoas, né? Eu me sinto tão bem presenteando as pessoas. Tem gente que fala assim, eu gosto mais de dar presente do que de ganhar presente. Eu gosto de dar presente, gosto de receber também, mas me dá uma sensação tão gostosa de dar presente para as pessoas. Eu sempre presenteio. Então é uma característica, né? E olha para você ver. O presente abre caminho. Abre caminho e te vai conduzir à presença de grandes. Talvez você dá um presente para alguém.
que você gosta, alguém que você ama, e você não imagina onde aquele presente vai parar depois. Você não tem noção. Talvez a pessoa é amiga de alguém muito influente, talvez a pessoa é amiga de alguém muito importante, e aquele presente que você deu de coração para uma pessoa que você ama, às vezes no aniversário, às vezes num evento, né, que você foi, igual eu fui no evento, presenteei várias pessoas de coração, porque eu gosto, né? Às vezes aquilo vai chegar num lugar que você nunca imaginou que fosse chegar, na mão de uma pessoa que você, na sua razão, talvez você nem conheça, mas que vai ter tanta influência na sua vida, vai te retribuir tanto depois. Fica a dica aí, né, gente? 17. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Então aqui está falando que quando tem uma situação para ser resolvida, vamos colocar na empresa, quando tem uma situação, aconteceu um problema lá na empresa, 2 colaboradores, o primeiro que chegar até você para contar a história dele, você vai tomar partido do lado dele. Aí quando o segundo chegar para te contar a história, você vai pensar, mas isso aconteceu porque aconteceu, ele falou assim, você já tomou partido, foi o primeiro que te contou. Então aqui está falando que o primeiro que apresenta a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Você tende a tomar partido daquele que te conta primeiro as coisas. Pensa no casamento, seu colega separou da mulher dele, aí chegou fulano, eu separei daquela mulher porque aquela mulher parece doida, parece que faz isso, faz aquilo, não fazia isso, não fazia aquilo, e você vai e fica com dó, né, porque é seu amigo e tal. Aí depois chega a mulher perto de você e fala, nossa, separei do fulano, mas ele era assim, era assado. Aí você já tá com aquele pressentimento, né, já tá com aquela ideia que ele te falou primeiro, aí você acaba tomando partido de quem te contou a história primeiro. 18. Lançar a sorte resolve contendas e decide questões entre poderosos. Aqui, antigamente, quando 2 homens poderosos, ricos, antigamente, tinham casos para ser resolvidos, nenhum dos 2 queria deixar de ter a razão. Eles eram importantes, eles eram influentes, tinham muito dinheiro, ninguém conseguia fazer chegar num consenso. Então, eles tiravam a sorte. Tipo, jogavam moeda, cara e coroa, tipo isso, né? Hoje, depois que Jesus veio, derramou o Espírito Santo sobre nós, nós temos o Espírito Santo para nos dar o discernimento. Então nós não fazemos essa prática, nós buscamos a Deus para Deus nos mostrar o que é certo e o que é errado. 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Gente, você tá com contenda com o irmão aí? Pelo amor de Deus, vai lá e refaça sua amizade, porque olha aqui, um irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade fortificada. Pensa numa cidade fortificada e sem como você entrar nela. Se você tá com contenda com seu amigo, que é considerado seu irmão, uma pessoa que você ama, resolve. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Resolva as contendas, porque depois fica pior para ser resolvido. Quanto mais amizade, quanto mais intimidade tem, é mais difícil refazer depois que você chega nessa situação, tá? Agora o 20. Do fruto da boca. Gente, de novo falando de boca, de palavra, do que sai da boca, olha. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Do fruto da boca, do que sai da nossa boca, enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Nós não podemos controlar as coisas que a gente pensa, mas a gente consegue controlar o que a gente fala. Você é dono dos seus pensamentos, mas você é escravo das suas palavras. Abre a boca quando tem certeza, não fala pelos cotovelos, não fala sem pensar. Vigia a boca, da boca sai vida e sai morte. Olha, você está se alimentando de coisas falsas, que não são verdades. Inverdades. Obrigada. Está se alimentando de inverdades. Então, do fruto da boca enche o estômago do homem.
O produto dos lábios o satisfaz. Pensa nisso. Quanta gente perde a vida por falar demais. Olha só. Nós não podemos ser escravos das nossas palavras. Por isso nós temos que pensar o que a gente fala. Por isso nós temos que valorizar o que Salomão nos está ensinando aqui há 18 dias. Falar o que é realmente certo, falar na hora certa, falar com sabedoria. Não deixar o músculo da boca agir primeiro do que a mente. Primeiro você traz para o cérebro, digere aquilo na sua mente, depois traz para a boca. Não seja rápido em falar, não seja ansioso para falar, porque senão você vai atrair maldição para a sua vida, discussão, problema, e aí já era, gente. Pensa numa vidraça de um prédio, pensa comigo, fecha o olho, imagina um prédio cheio de vidro na frente, puro vidro. Pega uma pedrinha, joga lá. É uma palavrinha que saiu da sua boca. Joga essa palavrinha nessa vidraça. Vai destruir a vidraça inteira. Você até consegue resolver depois, mas já tá tudo quebrado. Mesmo que você passe cola, vai ficar a marca do que você causou. Pensa numa vidraça quebrada quando você falar o que vai falar dentro de casa com seu marido, quando você for falar com a sua esposa, quando você for falar com seus filhos, com seus colaboradores. Pensa você jogando uma pedrinha numa vidraça. Depois que você falou que estragou o trem tudo, vai demorar demais para você consertar uma coisa errada que você falou. Até pode ter conserto, nem sempre tem conserto. Mas se tiver conserto, vai ver a marca eternamente daquele trem quebrado. Então pensa antes de falar. Agora, o 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Meu Deus. Nosso futuro está na nossa língua. O nosso destino está na nossa língua. Aquilo que você quer viver, as palavras lançadas à frente, as suas profecias, está na ponta da sua boca, está aí. Seu destino está aí na sua boca. Cabe a você e eu decidirmos todo dia, intencionalmente, quando você abrir os seus olhos, profetizar sobre a sua vida. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Gente, se você quer comer do fruto da sua língua, profetiza coisas maravilhosas sobre a sua vida. Profetiza sobre a vida dos seus filhos, profetiza sobre a vida do seu esposo, sobre a vida da sua esposa, profetiza sobre a sua empresa, profetiza sobre a sua saúde, profetiza sobre a sua igreja, profetiza sobre os seus amigos. Usa a sua língua para você comer do fruto da sua boca, tá aqui, ó. E os que gostam de usar a língua comerão do seu fruto. Se você está amaldiçoando os seus filhos, xingando eles de nomes de coisas que eles não são, se você está ferindo a identidade deles ao invés de corrigir, muitos pais não entendem o que é uma correção. Acham que correção é atingir a identidade dos filhos. Você nunca pode chamar o seu filho de uma coisa que ele não é. O seu filho não nasceu preguiçoso, ele não nasceu ingrato, ele nasceu perfeito, feito por Deus. Seu marido, a sua esposa, a sua empresa, você tem que falar das atitudes deles. A atitude que você teve de fazer isso não combina com você. Você não pode chegar e falar preguiçosa, preguiçoso, seu ingrato, seu incompetente, seu desajeitado, tudo que você põe a mão você quebra, você não vai servir para nada nessa vida, seu vagabundo. Você está ferindo a identidade de uma pessoa quando você fala com ela, chama ela de uma coisa assim. Você tem que corrigir falando das atitudes que essa pessoa teve. Essa atitude que você teve não combina com a pessoa que Deus te fez para ser. E essa atitude vai te levar para esse caminho. Essa atitude não combina com você. Vamos arrumar? Você pode consertar, fazer diferente da próxima vez? Essa atitude não é de uma pessoa assim, assim, assim. Deus não te fez para ser essa pessoa. Isso não combina com você. Então, do fruto da sua boca você vai comer. Da mesma forma que você sai xingando tudo, amaldiçoando tudo, suspirando, falando que está cansada, que está doente, que está isso, que está aquilo. Sempre que você fala isso, você vai comer do fruto do que você está falando.
é bíblico. Se não tivesse aqui, não era verdade. Então, talvez por você não ler, você não sabe a maldição que atrai sobre a sua vida quando você abre a boca para falar coisas que não deve. Passa a ler a Bíblia todo dia para você ver o que você vai atrair para a sua vida, quais os frutos que você vai atrair para a sua vida. Agora o 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Quem encontra uma esposa achou algo excelente. Quem aí é casado, hein? Quem é casado recebeu uma bênção especial do Senhor, hein? Tá escrito aqui, ó. Quem encontra uma esposa achou algo excelente e recebeu uma bênção do Senhor. Eu sou a esposa que sou a bênção que o Eric recebeu. Né, amor? Ele tá aqui me ouvindo, né? Então, quem encontra uma esposa recebeu uma bênção especial do Senhor. É fácil achar uma esposa? Quem é de homem aqui, escreve pra mim, é fácil achar uma esposa? Vocês acham que é fácil? Não é fácil achar uma esposa. E quem acha uma esposa achou algo excelente. Foi o versículo que leu no meu casamento. Vou fazer 17 anos de casada mês que vem, gente. E esse versículo foi o versículo do meu casamento. Meu pastor chamava Warren. A esposa dele tá aqui na live, Sandra? Eu vi a Sandra entrando, não sei se ela ainda está aqui na live. Mas a palavra foi maravilhosa. E quem acha um esposo também achou algo excelente e é abençoada por Deus, né? Não é fácil não, né, João? Verdade. 23. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Sua esposa fala isso, você concorda, é verdade. O pobre implora misericórdia, gente. Por que aqui tá falando que o pobre implora misericórdia e o rico responde com aspereza? Quem tem dinheiro e ama o dinheiro e tem o dinheiro como seu senhor, esse daqui que tá falando, tá? Ter dinheiro, ser rico não é pecado. Nós estamos acessando a nossa herança de filhos de Deus. Agora, você ter dinheiro e amar o dinheiro acima de Deus, amar o dinheiro acima de todas as coisas, pôr o dinheiro como senhor da sua vida, esse daí realmente não é ser um rico saudável. Esse rico, eu acho que, segundo a palavra, ele não tem salvação, né? Agora, quando você tem o dinheiro e o dinheiro é para te servir, não é você quem serve ao dinheiro, mas você usa o dinheiro para as coisas dessa terra, para te servir e Deus está acima de tudo na sua vida, é saudável. Estamos acessando a nossa herança, somos filhos de Deus. Ele é nosso pai, dono do ouro, dono da prata, dono de tudo que há nesse mundo e como filhos nós acessamos a herança por nós de direito. Então, o pobre implora misericórdia. Aí, esse rico que eu tô te falando aqui é esse rico, avarento, sabe? Tem algumas versões aí que no 23, vocês podem até estar com a Bíblia aberta e ver, que fala que é o avarento, o rico avarento, aquele que põe o dinheiro como senhor da sua vida. Ele é arrogante, ele responde com aspereza, ele responde com impiedade. Por quê? Porque o dinheiro é o senhor da vida dele. Mas quando fala assim, o pobre implora misericórdia, sabe o que tá falando? Tá falando que o pobre, ao invés dele oferecer ele como ajuda, oferecer para o trabalho, não. Ele senta e pede esmola. Ele senta e pede, o pobre implora misericórdia. Ele pede ajuda, ele pede esmola. Ele não se oferece para o trabalho. Pobreza é uma questão de mentalidade, não é questão financeira também não, porque tem muita gente que nasceu num lar sem recurso financeiro, mas usou a inteligência, foi inconformado com aquela situação, estudou, fez de tudo e saiu daquela situação e vive hoje uma vida
100% diferente da vida que nasceu. Então a pobreza é uma questão de mentalidade. Tem pessoas que se contentam com qualquer coisa, que vivem aquela vida precisando só de receber tudo de mão beijada, não se oferece para o trabalho, não pergunta como eu posso te ser útil, em que eu posso te ajudar, se oferecendo para trabalhar, para receber alguma coisa em troca, prefere ficar sentado esperando a esmola cair. Senta num lugar, deita numa cama e fica lá esperando, implorando por misericórdia para receber alguma coisa. Então essa pobreza aqui, ela não é uma questão política. A pessoa de mentalidade pobre não é uma questão política, não é por causa da política, não é por causa do prefeito, do presidente que ela é aquilo ali. Ela é aquilo ali por causa da mentalidade dela. A mentalidade dela de escravo não deixa ela acessar uma mentalidade de filho do rei. E aí ela fica escravo no deserto 40 anos, igual o povo. Com mentalidade de escravo ficou ali. Enquanto eles não... Somente quem teve mentalidade de filho conseguiu entrar na terra prometida, né? 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo no singular, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Pensa, se você tem 30 amigos que você considera amigo, né? Se você tem 30 amigos, se você está passando por um problema com a sua esposa, aí você chega em um por um, nos 30, e fala, conta a mesma história. Você acha que você vai ter mais chances de você separar ou de você continuar junto? Eu te dou quase 100% de certeza que esses 30 amigos mais vão te jogar para separar do que para ficar junto. Aquele amigo que, quando você passou fome, estava ali junto com você te dando um almoço, uma janta, um café. Quando você ficou doente, foi lá te ajudar no hospital, ajudou sua família. Quando você ficou desempregado, foi lá te oferecer ajuda. Quando você quebrou, estava ali do seu lado, não te abandonou. Quando você passou por um problema na sua vida que você não via saída nem solução, ele estava ali do seu lado. Esse amigo vai te dar conselho que você pode acreditar, porque ele vai querer o seu bem. Ele não vai querer te ver na vergonha, não vai querer te ver na desonra. Esse amigo não vai querer ver o seu mal, não vai querer situações para você que vão te expor. Ele vai te blindar, ele vai te proteger, ele vai te dar conselhos que vai tirar você de uma situação difícil, mesmo que na hora você não queira aceitar. Mas esse amigo, que na palavra nem fala ele no singular, nem no plural, fala no singular, porque realmente os amigos íntimos, Jesus tinha amigos íntimos. Não era todos os discípulos que eram considerados amigos dele, vocês lembram? Quando ele foi lá orar no monte, que ele deixou uns lá embaixo, uns mais para cima e chamou só 3 para subir com ele. Até Jesus tinha amigos íntimos. Então nós precisamos entender que quem tem muitos amigos, muitos conselhos, muita gente falando na sua cabeça, te dando opinião, só vai te levar para a ruína. Conselhos de multidão só te leva para a ruína. Mas existe amigo mais apegado que um irmão. Então, quem é o nosso melhor amigo? Jesus, né? Jesus é o nosso melhor amigo. Ele também deixou pessoas aqui na terra que passaram por situações com a gente que são considerados quase nossos irmãos de sangue, que passaram perrengues junto com a gente, estava na luta junto com você. Quando você for celebrar, que você celebre com eles, que não esqueça de quem estava junto com você. Então esse foi o nosso devocional do dia 18, domingo. Amanhã eu não sei qual vai ser o horário da nossa live ainda, porque a gente vai estar no evento, tá? Mas eu vou postar aqui assim que eu descobrir qual vai ser o melhor horário pra gente fazer. Vou postar aqui pra poder deixar com vocês, tá bom? Eu não sei se vai dar pra ser às 9. Não sei a hora que vai começar lá. Eu vou ter que achar um lugarzinho pra poder fazer de lá, tá? Mas eu vou ir colocando aqui. E aí vocês vão me acompanhando aí nos stories também, que vocês não vão ficar perdidos não. Amanhã é 19, tá? O capítulo 19. Se você quiser dar uma lidinha antes, para você já se inteirar do assunto e sublinhar.
E aí hoje tem o dever de casa de vocês escreverem quais as fichas caíram na live de hoje. O que você aprendeu segundo a palavra do dia 18 de Provérbios? E qual a decisão que é o mais importante? Qual a decisão você vai tomar a partir de hoje na sua vida para que seja diferente do que você vinha vivendo? O que você aprendeu hoje que você não sabia e que você entendeu que Deus estava falando com você? Tome hoje essa decisão, escreva ela e a partir de hoje já comece a mudar. Amém? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada pela companhia, pela interação. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, recompensando, né, por esse período de aprendizado. Muito obrigada. Beijo no coração. Que Deus abençoe nosso domingo aí, nosso restinho de domingo, para amanhã estarmos bem, né? Todo mundo, segunda-feira, todo mundo trabalhando, estudando, para que possamos viver um dia melhor do que o outro, né? 1% melhor do que nós somos ontem. O importante é a gente se mover, né? Se movimentar, estar sempre buscando algo novo, buscando conhecimento, algo que faz a gente ser pessoas melhores do que nós somos cada dia mais. Esse é o nosso papel. Então, tá bom. Fiquem com Deus. Até mais, até amanhã. Nos vemos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Vou encerrar.